Vamos continuar a série Versículos que Marcaram a Minha Vida. Hoje eu vou falar de um salmo muito conhecido. A maioria das pessoas sabe de cor. Qual salmo tu acha que é? O Salmo 23. Mas quem falou 91 também não está errado, porque o 91 também marcou muito a minha vida e também muitas pessoas sabem esse salmo de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É lindo, né? É uma obra de arte. É muito conhecido. Tem pessoas que sequer leem a Bíblia, mas conhecem o Salmo 23, conhecem o Salmo 91, porque são salmos do coração de Davi para o nosso coração, né? O Salmo 23, ele é um derramar da alma de Davi, né? Porque Davi, ele era pastor de ovelhas. E nós sabemos que um pastor dá a vida pelas suas ovelhas, dá a vida pelo seu rebanho. E há registros de que Davi lutou contra um urso e contra um leão para defender suas ovelhas. E ele, sendo pastor de ovelhas, ele entendeu que ele era uma ovelha do rebanho de Deus. O Senhor é o meu pastor. E as referências desse salmo são todas de quem estava cuidando das ovelhas. Porque quando ele diz, me faz repousar em pastos verdejantes, eu imagino, naquele calor, conseguir um pasto verdejante, descansar. As ovelhas deveriam ficar gratas. O pastor faz tudo pelas ovelhas. Ele leva para perto da água, ele leva para a sombra, ele dá grama, né? O pasto verdejante. Mesmo que ande por lugares perigosos, ele protege as ovelhas, porque sim, há muitos perigos. E às vezes tu tem que sair de um lugar para o outro para poder proporcionar um pasto verdejante, uma água tranquila para as ovelhas. E essas ovelhas sabiam, porque o que o pastor usava? Usava uma vara e um cajado para guiar as ovelhas, e se uma estava caindo em algum lugar que podia quebrar uma pata, perto de um espinho, perto de uma cerca, sei lá, ele tinha o cajado que naquela ponta ele puxava a ovelha. Aí isso faz Davi pensar na ação de Deus na vida dele, de que Deus unge a cabeça dele com óleo e faz o cálice dele transbordar mesmo diante dos seus inimigos. E ele vendo esse cuidado que ele mesmo tinha com as ovelhas, ele vê o cuidado de Deus conosco, porque a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem, assim como um bom pastor cuida das suas ovelhas diariamente. E é muito interessante porque no dia que Samuel foi à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir o rei de Israel, ele não sabia quem era, ele só sabia que era um dos filhos de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos. E aí Samuel vai ungir um. Não é esse. Deus fala, né? Não, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse, nem esse. Aí, chegou no 7º, ele pergunta para Jessé, acabaram teus filhos? Porque, tipo, Deus falou que eu ia ungir o rei de Israel, né? Então, tem que ter um filho. E ele disse, não, tem mais um outro aí. O caçula, que tá lá no campo, cuidando das ovelhas.
o profeta, o sacerdote, o homem mais influente e poderoso da época, mais temente a Deus, que era Samuel, vem na tua casa e tu não chama o teu filho? Tu chama o Sete, mas o caçula tu deixa cuidando das ovelhas. Aí Samuel diz uma coisa que eu amo, ele diz assim, manda chamar, porque nós não vamos comer enquanto ele não chegar. E aí Davi chega, ele é um guri, e é ungido rei sobre Israel. E Jesus veio da linhagem desse Davi. Bom, eu acho que a introdução do Salmo tá muito boa. Salmo 23 de Davi. Na minha Bíblia, para não me atrapalhar, eu costumo enlaçar, fazer um círculo nos salmos que são de Davi. Por quê? Porque eu já falei aqui, eu me identifico muito, porque é como se fosse da alma dele para minha alma. É como se ele estivesse escrevendo o que eu tô sentindo. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer que nem eu fiz ontem. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês conseguem ver aí? Ó, o círculo ao redor, para mim, quando eu tô lendo, eu já sei, antes de ler o título, antes de ler a introdução, que aquele salmo é de Davi. Então, ó, olha quantos salmos de Davi. É os que tem o círculo. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Ó. Tá escrito que é de Davi. Mas muitas vezes tu tá lendo ali e folhando e procurando, tu não quer ficar parando. Então eu fiz isso. Eu coloquei esse círculo ao redor de todos os salmos, ó, que são de Davi. Dá pra ver? Não, né? Não tá vendo, não estão vendo. Ó, 32 é de Davi. Ó, o 33 não. Aí eu vou lá no 91. O 91 não é. Ó, tá vendo? Eu risco tudo, gente. Eu falei pra vocês. Minha Bíblia é um diário. Olha ali o 91. Não tem círculo. Então, ele é um salmo que as pessoas acham que é de Davi. Não é. Acredita-se até que seja de Moisés. Por quê? Porque o 90 é de Moisés. E como não tinha essa divisão, acredita-se que seja de Moisés. É. Tá? Então, assim, ó, são registros pessoais que ajudam na leitura diária, na tua devocional. Te ajuda. Bom, o salmo todo é lindo, o salmo todo é maravilhoso, eu amo. Já tem vídeo no canal sobre alguns versículos desse salmo. E hoje eu quero falar do Salmo 4. Quem olhou ali, quem é esperto, já viu que tem datas ali, né? Ó, eu tenho julho de 2003 e tenho maio de 2020. Então, antes de eu chegar nessa de 2003 e 2020, eu vou contar uma bem remota, que eu, sinceramente, eu não lembro bem, se eu tinha 7 anos, 8 anos, 9 anos. Mas eu imagino que eu devia ter uns 9. Por quê? Porque eu ia na escola bíblica dominical. E o professor, ele nos aconselhava, nos encorajava a decorar versículos. E tu ficava a semana inteira decorando aquele versículo para no domingo tu dizer na frente dos teus colegas. Nós também participávamos de um grupo. As meninas eram mensageiras do rei e os meninos eram embaixadores, né, do rei. O pessoal das antigas aí sabe melhor. Mas eu acho que era, né, mensageiras do rei e embaixadores do rei. E também eles nos incentivavam a decorar, a memorizar, a repetir. Então, muitas coisas que eu falo aqui é fruto desse ensino, dessa fidelidade que os professores da escola dominical e os líderes de jovens e adolescentes tinham conosco, de ensinar a criança no caminho que ela deve andar, doutrinar mesmo. E isso salvou minha vida em muitos momentos e os nossos companheiros, amigos, pessoas que cresceram com essa doutrina, com esse ensino, agradecem muito, porque é um alicerce firme, é aquele alicerce da rocha
que vem as tempestades, vem os ventos, mas tu tá firme. Lembra a casa da rocha? Pois bem, eu agradeço muito a Deus por esse ensino. O ensino do dízimo, da oferta, de tu fazer boas ações. Lembra que eu falei aqui para vocês? A gente deveria fazer uma boa ação, ajudar, e aí no domingo a gente contava, os coleguinhas contavam, isso era tão lindo. A gente tinha uma dedicação. Então eu não lembro muito bem a idade, mas eu lembro que a gente estava decorando o Salmo 23. E eu estava no 4. E a minha mãe, como eu falei, eu acho que eu tinha uns 9 anos. A minha mãe tinha pedido para eu ir na casa de uma senhora muito querida, Kika. Uma senhora muito querida, idosa, que morava assim, tipo, numa outra quadra, numa rua de trás. Eu não me lembro o que era, se era para levar alguma coisa, pegar alguma coisa, ver como é que ela tava, não sei. Só sei que eu tinha essa missão. Tu vai lá na casa, o nome dessa senhora muito amada, muito querida, era a Anitta. Meus irmãos, quem estiver ouvindo aí vai lembrar. E ela era viúva e ela tinha uma filha e também tinha perdido. Então ela era sozinha, assim, mas era muito querida, tinha muitos amigos, tinha outros parentes. E a minha mãe era muito grata a essa senhora porque ela fez muito bem para minha mãe. E aí a mãe disse assim: vai lá na casa da dona Anitta, não me lembro fazer o quê. Tá. E era de dia, tá? Só que aí o que acontecia? A gente morava tipo no meio da quadra, assim, de uma rua. E aí eu tinha que ou para a direita, vamos dizer, e aí eu passava por um ponto de táxi, um açougue, um bar que tinha um monte de homem, uns que bebiam, uns que gritavam, que mexiam com a gente, aquelas coisas, né? E eu tinha medo. Nunca aconteceu nada, mas é aquela coisa de criança. Aí, se eu fosse pela esquerda, na outra esquina, tinha um morador de rua, que agora a gente não pode falar mendigo, mas naquela época a gente chamava que era mendigo. E ele ficava deitado, eu também gritava, eu tinha medo também, porque os cabelos dele, ele, né, vivia na rua, enfim. E eu não sabia qual a alternativa aí para uma criança. Mas não era coisas nada graves, era coisas da minha cabeça infantil, né? De achar que eu estava correndo risco se eu fosse por um lado ou outro. Aí tinha um lugar que a gente chamava de bequinho, que era um terreno baldio, que ele era tão grande que ele saía de uma rua e ia na outra quadra. E depois, lá nesse final dessa outra quadra, dava numa rua que ia para casa dessa senhora que eu tô contando. Aí eu saí de casa, eu não falei nada para minha mãe. O que eu ia fazer? Ela só disse vai, porque todos os caminhos, vamos dizer assim, não tinha como. Tu podia ir, era coisa de que criança podia fazer, não tinha perigo, tá? Mas na minha cabeça tinha. Aí, sabe o que eu fiz? Eu entrei no tal do bequinho esse, que era um terreno baldio, que tinha um trilhozinho. Eu entrei assim, tipo, na ponta do coisa. E eu meio que fechei os olhos e comecei a correr e dizer, ainda que eu andasse pelo Vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum. E fiquei falando, sem parar, e saí lá na outra ponta. Quando eu saí lá na outra ponta, e fui pra casa da senhora e fiz o que tinha que fazer. E aí o que acontece? Eu decorei o versículo. Quando eu cheguei domingo, eu já sabia tudo, tinha decorado. E eu tive uma experiência de que, pra mim, na minha cabeça, na minha mente infantil, eu tinha vencido o Vale da Sombra da Morte. Para mim, atravessar aquele bequinho, aquele lugar, era o Vale da Sombra da Morte, porque a gente não sabia o que tinha lá dentro, né? Tinha umas árvores, tinha umas pedras, tinha umas coisas, botavam lixo, bicho morto, umas coisas horrorosas. Que acontece muito, né? Até hoje, que perto da minha casa também. Tem um terreno baldio, as pessoas jogam tudo lá dentro, infelizmente. E eu tinha medo. E esse versículo, aos 9 anos, curou meu coraçãozinho desse medo. E eu cumpri a minha missão, que era ir lá na casa daquela vovozinha, a dona Anitta. Pois bem, final feliz. Mas, temos outra data aqui. Claro, eu não tinha essa Bíblia nessa época, enfim. Julho de 2003. Quem assistiu o vídeo de ontem sabe que em julho de 2003 eu fui hospitalizada em decorrência de um câncer. Se não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assiste. E quando eu sabia que eu ia ficar hospitalizada, eu digitei em letras bem grandes, bem assim, esse versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque
o Senhor está comigo, tu estás comigo. Digitei com letras grandes, plastifiquei assim, botei como se fosse uma moldura e coloquei bem na frente da minha cama no meu quarto, porque eu sabia tudo que eu ia passar e o tempo que eu ia ter que ficar ali. Então, eu abri os olhos, tipo, a primeira coisa que eu vi era esse versículo. Nesse tempo, minha mãe ficava comigo, o Alexandre, eles se revezavam, né? E a gente sabe que o hospital é um lugar de morte, de lágrimas, de tristeza, mas como diz a minha irmã, também é um lugar de recuperação, de cura, de vitória. Mas para mim, naquela época, eu tava com 33 anos, eu nunca tinha ficado no hospital. Eu ia ao hospital para ir visitar criança recém-nascida, maternidade, ou a gente fazia capelania na igreja, aí tu ia visitar e tu saía, tu entrava e saía, né? Visitava pessoas, minha avó ficou internada. Eu lembro que eu visitava todos os dias, mas assim, ó, visitar. Tu vai lá e tu sai de lá. Tu não vai e fica. Então, para mim, isso também era muito assustador. Porque para mim, hospital é um vale de lágrimas, é um lugar triste, né? E aí esse versículo foi, vamos assim, a minha salvação. Porque eu acreditei, eu interiorizei que mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, porque aqui não está dizendo que tu vai andar na morte, é pela sombra da morte. É aquela sensação, eu penso que é como um túnel, é como um lugar que é uma antessala. E me fortaleceu. E quando eu recebi alta, eu não quis trazer, eu deixei lá. E eu orei muito, pedindo muito que outra pessoa fosse abençoada. E claro, falei para as enfermeiras se eles poderiam deixar, né? Sei. Que aquilo, como me animou esse versículo, pudesse animar, fortalecer, encorajar, animar alguém. De que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Bom, aí em 2020, em 2020, minha mãe estava hospitalizada e estava numa UTI. E já estávamos na pandemia. E isso era muito aterrorizante para todos nós. E era assim, tu só podia ficar meia hora. E tu tinha que te higienizar, botar, enfim, era bem coisa, bem complicado. E a gente tem toda uma ideia de UTI que a gente vê nos filmes, que sabe essas coisas, e eu não tinha experiência. E eu lembro que esse dia foi o dia que tocou para mim. E foi um dia muito difícil. Muito difícil. E eu cheguei, eu já saí de casa, né? O Alexandre me levou e eu já fiquei falando esse versículo o tempo todo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque o TI é lugar de recuperação, mas também é lugar de morte, né? Muitas pessoas não voltam da UTI, né? E eu passei por isso. De estar lá com a minha mãe e foi muito difícil para mim. E de novo, a palavra de Deus me consolou, a palavra de Deus me fortaleceu. Quem viu o vídeo de ontem sabe que a minha mãe faleceu, mas ela ainda nesse dia, ela ainda me viu, ela ainda piscava, tá? Eu li versículos, minha mãe sabia o Salmo 25 de cor, que se tu olhar ali, ó, tá ali de novo, ó, a mesma data, eu li para ela o salmo que ela muitas vezes falou de cor para mim. E eu amava ouvir de cor. Meu pai sabia o Provérbios, capítulo 13, de cor. E eu amava pegar a Bíblia para ver se ele ia errar. E ele não errava. Às vezes atrapalhava um pouco. A mãe também. Ficava ali palavra por palavra. E eu achava isso lindo. Eles de cor. E aí, neste dia, além de eu me fortalecer com o verso 4 do Salmo 23, eu li para ela o Salmo 25, que ela sabia de cor. E eu creio que ela ouviu, que ela entendeu, que ela se emocionou, que aquilo abençoou ela de alguma forma. E depois, mais alguns dias, ela já ficou totalmente inconsciente. Então, eu não sei o que tu tá passando. Não sei se tu tá enfrentando
o vale da sombra da morte, ou se tem alguém da tua família passando por isso. Qual é a mensagem de hoje? O que eu deixo para ti hoje? Tu não estás sozinho. Mesmo que tu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. E Ele te protege, Ele te guarda, Ele anda contigo. Porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele venceu a morte. E Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quer dizer, tu vai chorar, sim. Porque como é que Ele vai enxugar as tuas lágrimas? É porque tu chorou ou porque tu estás chorando? Então sim, teremos que enfrentar e passar e andar por vales, por momentos difíceis. Mas qual é a promessa? No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final. Tu não estás sozinho. Não acredita nessas mentiras do inimigo. Jesus está contigo, por onde quer que tu andar.